a palavra de Deus, a palavra que nos anima, a palavra que nos conforta, a palavra que traz mudança na vida de qualquer um que opta por ela, viu? A palavra de Deus é isso, meu irmão. Você tem a sua Bíblia em casa e não tem acesso a ela, eu revelo uma coisa para você. Você está desperdiçando um dos maiores bens que você tem na sua casa. Não tem um carro novo, não é um carro novo. Mas esse ano vai ser tão barata, tão baratinha, R$20, 25. Uma Bíblia, sim, mas o conteúdo que tem nela foi muito caro. Hoje nós temos uma Bíblia baratinha aí, R$20, 25, 30, conforme, né? A de estudos, que é um pouquinho mais cara. Mas, se você analisar, essa Bíblia hoje está baratinha por causa da Igreja Católica, que organizou ela bem bonitinha assim. A Bíblia não era assim, não. A Bíblia era em diversos papéis, pergaminho, né? Não era fácilzinho, organizadinho assim, não. Então, a Igreja Católica se responsabilizou em organizar a Bíblia e deixar ela bonitinha, prontinha aqui, com os livros separados, com os capítulos, com os versículos, com as páginas. Depois disso, foi só Ctrl+C, Ctrl+V, somente copiando, e algumas delas foram retiradas aí 7 livros, né? Tem Bíblias por aí que retiraram 7 livros dela, ou seja, a Bíblia não está completa, a Bíblia completa mesmo está na Igreja Católica. Então, hoje nós temos aí a Bíblia com a maior praticidade de estar lendo, de estar conduzindo para onde nós formos, não é assim? Não é bom? Por isso que eu digo a você, aproveite essa oportunidade que você tem de ter a Bíblia em mãos e ler e desfrutar deste bem precioso que você tem, porque você não tem um livro de um autor mais ou menos famoso, né, como Machado de Assis, por mais que eles sejam famosos, mas a Bíblia é muito mais valiosa do que esses livros. Você tem um livro precioso. Olha, vamos analisar um pouco a Bíblia. Imagine aí você ter um livro em suas mãos que diz assim: olha, este livro, ele lhe ensina a você descobrir um tesouro que ele está no meio da mata amazônica, lá no meio. Mas é tão longe daqui para lá, eu não vou saber a estrada. O estado do Amazonas é tão grande, sim, mas você tem um livro que ensina. Mas eu vou ter muito gastos para chegar até lá. Olha, você não está imaginando o valor que tem o que você vai encontrar lá. Você vai lá encontrar diamantes, pedras preciosas, ouro, joias caríssimas e raríssimas. Você vai encontrar coisas que vai pagar toda a sua despesa e você não vai ser pobre nunca mais. Aí você tem esse livro em suas mãos, que ele ensina como você chegar lá. Ele dá toda a pista. Aí eu pergunto, você deixava esse livro guardado, seja lá em que lugar aí na sua casa, muitas vezes levando poeira, muitas vezes ao acesso de crianças para poder rasgar, muitas vezes o mofo tomando conta, ou até o cupim, quem sabe, a umidade. Você passaria muito tempo sem ler este livro para saber onde estava o tesouro? Assim é muito mais com a Bíblia. Aqui você iria encontrar um tesouro que cedo ou tarde ele se corrompe. Cedo ou tarde você não terá mais ele com você, porque você pode ter o maior bem precioso. Quando você morrer, você não vai ter mais ele com você. Você pode ter um carro do ano, um carro importado, as joias mais chiques, a casa mais bela, a roupa mais elegante. Basta você morrer, que nada disso, por menor que seja, pode ser um anel que é tão pequenininho, não vai com você. Não é assim?
Mas o que você tem de encontrar na Sagrada Escritura, você se beneficia tanto nesta vida como na outra vida, entendeu? Porque nós temos uma vida após a morte. Vale a pena ou não vale a gente pegar este livro e ler e descobrir onde está o segredo, o tesouro precioso que é a nossa salvação? Está aqui neste livro. Você vai se favorecer os que lhe rodeiam, sua família, todo mundo. Quem é que não quer ter dentro de sua casa uma boa pessoa? Quem é que não quer estar ao lado de uma pessoa paciente, bondosa, amigável? Todo mundo quer. E é isso que a Bíblia ensina a gente ser. Olha o que diz aqui em 1 Pedro. A Bíblia, meus irmãos, é uma lição de vida. É um livro que lhe ensina como você viver a vida aqui na terra. Finalmente, sede todos unânimes, compassivos, fraternos, misericordiosos e humildes. É a Bíblia que diz isso, 1 Pedro capítulo 3. Não é interessante? E saber que uns conselhos desses, eles ficam aí abafados na sua casa. E quantas pessoas que não leem acabam fazendo o oposto do que esses conselhos ensinam. Quem sabe você lesse a Bíblia na sua casa mudava, ela tivesse mais paz, porque ela ensina, olha, finalmente seres unânimes. Agora sim, ela ensina, se você não cumprir, aí azar seu, mas ela ensina. Do mesmo jeito do livro lá que ensina onde estão as pedras preciosas na Amazonas. Ele ensina, se você não for atrás, azar seu, quem perde é você. E com a diferença, normalmente se você tivesse um livro que ensinasse onde estavam as pedras preciosas da Amazonas, só quem tinha era você. E aqui, meus irmãos, cada um pode ter essas pedras preciosas, joias raríssimas, que é o céu. Cada um pode ter. Basta alguém se decidir, não, eu agora. Porque a gente já analisou a humanidade, quantos anos não faz que o ser humano existe, mas até hoje eles nunca aprenderam a lidar um com o outro. E aí, vivendo feito... Vou nem comparar com os animais não, viu? Porque os animais não fazem isso não. Os animais não andam matando aí só para ver a queda não. Entendeu, meus irmãos? É isso. Nós vivemos num mundo terrível, gente. É muito triste você não poder fazer um passeio tranquilo, porque com medo de ser assaltado. Você não pode estar na praça, mas a sua família, tirando foto com seu celular, já compartilhando isso com alguém, porque vendo a hora ser roubado, vendo a hora uma bala ali. É muito triste esse mundo. Mas olha como a Bíblia ensina totalmente o oposto como está o mundo hoje. Sedes finalmente todos unânimes, fraternos, misericordiosos e humildes. Não pagueis o mal com mal, nem ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porque para isto fostes chamado, para serdes herdeiros da bênção. De fato, quem quer amar a vida e ver dias felizes, aquilo que eu falei nesse instante, é para se você quer uma vida boa, se você quiser continuar nesta vida que você leva aí, cheio de discussão, cheio de, entendeu? Aí você continua com a sua Bíblia guardada aí no seu rack, no seu guarda-roupa, você continua. Mas ela diz, de fato, quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde sua língua do mal e seus lábios de falar mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e vá a seu encalço, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas preces. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os malfeitores. Meus irmãos, que palavra belíssima! Olha,
E eu estou lendo apenas uma de muitas palavras belíssimas, conselhos maravilhosos que tem dentro da Bíblia. Uma vez uma pessoa me perguntou: Gessione, me informe um livro de autoestima, um livro que eu possa ler e me dar bem e me sentir bem. De imediato, fração de segundo, o que me veio foi a Bíblia. Eu disse: a Bíblia. A pessoa chega e ficou assim: não, assim, quero dizer, um outro livro assim, de frases. Aí eu disse: eu não sei, eu sei a Bíblia. Meus irmãos, é o seguinte: se a gente primeiro não lê a Bíblia e depois der prioridade a outros livros, ou seja, não é importante quanto a Bíblia. Você pode ler outros livros? Pode. Mas eu acredito que o cristão, ele primeiro deve ler a Bíblia. Depois, aí vai ler outros livros. Então é isso, meus irmãos. Só assim nós nos livramos deste mundo tão cruel, malvado, imundo que nós estamos. Ah, mas com isso eu vou combater o mundo todo e a paz vai reinar? Não, mas ao seu redor sim. A partir do momento que você toma a decisão de ser humilde, de ter paz, de não pagar o mal com o mal, enfim, de cumprir o que diz a Sagrada Escritura aqui, eu digo que você começa a fazer a diferença e este mundo muda. Imagine eu tomando uma decisão aqui, você aí tomando outra decisão aí, mudando, tudo baseado aqui na Sagrada Escritura. Como seria melhor? Para finalizar, imagine você morar numa cidade onde você sabe que nunca irá ser assaltada. Não é gostoso? Você morar numa cidade onde você pode deixar seu carro aí à vontade na frente da sua casa, sua moto, sem precisar de estar com cadeado. Não seria bom? Tranquilo, saber que ninguém ia mexer com você. Isso era demais. Não era bom? Pois é. E isso é o que a Bíblia nos ensina. Fica aí essa dica para você optar a seguir a Deus. É uma vida melhor, gente. Não tem nem comparação. Uma vida com Deus não tem nem comparação. Ah, mas como, Gessione, você pode dizer isso se você não viveu uma vida sem Deus? Você sempre viveu na igreja? Mas eu observo as pessoas que vivem uma vida que não encontraram Deus ainda. Quanto elas sofrem. Não vamos julgar, dizer, não quero julgar. Apenas eu observo o quanto elas sofrem. E eu não posso chegar e botar Deus no coração dela. Ela tem que ser lapidada aos poucos, para um dia ela conhecer a Deus. Tenho até misericórdia dessas pessoas. Mas, assim como muita gente que encontra Deus depois de um certo tempo, outras vivem a sua vida logo de igreja, logo cedinho. Outras, depois que padecem muito na vida, optam por Deus. Quem sabe encontremos uma chance dessas pessoas que não buscam a Deus ainda, buscar a Deus. Basta que a gente reze por elas, a gente entregue elas nas mãos de Deus. Ser dotada, ela volta para Deus. Tá bom? Essa foi a dica. Pregue a Bíblia, leia, procure a igreja, procure assistir a missa, procure sempre estar ligado às coisas do alto, como pede São Paulo. Buscai as coisas do alto.